Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula nós vamos falar de poliedros, principalmente de prismas e pirâmides. Nós vamos dar a noção de um poliedro, nós vamos definir o que é um poliedro convexo e poliedro não convexo, nós vamos enunciar a relação de Euler, falaremos sobre poliedros regulares, prismas, o princípio de Cavalieri e o volume do prisma e encerraremos falando sobre as pirâmides. Bom, a noção de um poliedro. O que é um poliedro? Aqui nós temos exemplos de poliedros, tá? São regiões do espaço limitadas por polígonos, tá? Cada poliedro é formado pela reunião de um número finito de regiões poligonais planas, chamadas faces. Então, esses polígonos aqui, ó, são as faces. Tá? A intersecção de duas faces quaisquer ou é um lado comum, ou é um vértice, ou é vazia. Então, por exemplo, quando eu tenho duas faces, né, a intersecção de duas faces, se as duas faces estiverem justapostas, por exemplo, esta face aqui, ó, a intersecção dessa face aqui, por exemplo, com esta face aqui, do lado dela, é um lado comum. É esse lado aqui, ó. Tá? É esse lado aqui, ok? Agora, a intersecção dessa face aqui, deixa eu pegar a face que está aqui atrás, ó. Esta face aqui, ó, está escondida lá atrás. Com essa face aqui que está aqui na frente, ó, é um ponto. É esse ponto aqui, ó. Ok? E a intersecção, por exemplo, desta face aqui. Tá? Uma face que está escondida lá atrás, essa face aqui, ó, é vazia, tá? A intersecção dessa face amarela com a face vermelha é vazia, tá bom? Cada lado de uma região poligonal comum a exatamente duas faces é chamada de aresta. Então, quando a intersecção entre duas faces for um lado comum, esse lado comum é chamado de aresta. Então, nessa figura aqui, ó, nós temos esta aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta, aqui outra aresta, mas aquelas linhas pontilhadas também são arestas. Tá? Cada vértice de uma face é um vértice de um poliedro. Então, por exemplo, esse aqui é um vértice do poliedro. 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 Aqui um vértice, aqui um vértice. E aqui atrás temos outro vértice. Tá? Poliedro convexo e poliedro não convexo. Bom, um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em, no máximo, dois pontos. Tá? Então, observe essa figura aqui. Ó. Eu tenho essa reta R, ela não é paralela a nenhuma das faces. Tá? Então, ela intersecta o poliedro em duas faces. Nessa face à esquerda, no ponto R, e nessa face à direita, no ponto S. Tá? É o máximo de pontos que ela consegue intersectar. Olha aqui, ó. Nesse aqui também, ó. Essa reta R, ela não é paralela a nenhuma das faces. Tá? Então, ela intersecta essa face aqui de cima, no ponto R, e essa face aqui no ponto S.
Tá? Então, no máximo, ela intersecta em 2 pontos. Agora, caso contrário, o poliedro é não convexo. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu pego essa reta R, ela intersecta em 4 pontos, ó, em 4 faces. Ela intersecta 4 faces. No ponto U, no ponto T, no ponto S e no ponto R. Aqui também 4 faces. Tá? É mais do que 2 faces, né? Então, esses 2 poliedros são exemplos de poliedros não convexos. Tá? Então, aqui nós temos 2 poliedros convexos e 2 poliedros não convexos. Dá para perceber quando um poliedro é convexo e quando um poliedro é não convexo. Tá certo? A relação de Euler. O matemático suíço Leonhard Euler, né, produzia-se no alemão, né, já que ele era um suíço, ele descobriu uma relação importante entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Nós vamos representar o número de vértices por V, o número de arestas por A e o número de faces por F, tá? De um polígono convexo. Observe os exemplos. Nós temos aqui um cubo, um tetraedro, um dodecaedro, um prisma de base pentagonal e aqui uma pirâmide de base quadrada. Nota que o número de faces é 6 do cubo, o número de vértices é 8 e o número de arestas é 12. Vale sempre essa relação, V menos A mais F é igual a 2. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver no primeiro caso aqui. Então, ó, se eu fizer V menos A mais F, isso aqui vai dar 8 menos 12 mais 6. Se eu fizer 8 menos 12, dá menos 4. Menos 4 mais 6, 2. Olha lá, deu certo. Vamos ver nesse outro caso aqui. Se eu fizer V menos A mais F, aqui eu vou ter 4 menos 6 mais 4. Isso aqui 4 mais 4 é 8. 8 menos 6, 2. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Se eu fizer V menos A mais F, aqui vai dar 20 menos 30, que é menos 10. Menos 10 mais 12, 2. Nesse exemplo aqui, ó, V menos A mais F. Isso aqui vai ser 10 menos 15, que dá menos 5, mais 7, que dá 2. Nesse daqui, ó, V menos A mais F, que é igual a 4 menos 6, que é menos 2, mais 4, isso aqui vai dar 2. Então, em todo poliedro convexo, vale essa relação, ok? Essa expressão V menos A mais F, ela pode assumir valores diferentes de 2 quando o poliedro não é convexo, tá? O poliedro é não convexo. Então, aqui eu tenho um poliedro não convexo. Se a gente contar aqui o número de arestas, olha, nós vamos ter 1, 2, deixa eu marcar aqui com marca-texto, vai ficar mais nítido. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 em cima e 12 embaixo. Então, 12 mais 12, né? 12 em cima e 12 embaixo.
agora, nós temos na horizontal, na vertical aqui, nós vamos ter uma aqui, 2, 3, 4, mais as de fora, né? 5, 6, 7, 8. Então, mais 8. Então, nós vamos ter aqui 24 mais 8, 32. São 32 arestas. O número de vértices, nós vamos ter, vou marcar aqui com marca-texto, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vão ser 8 em cima e 8 embaixo. Vai ser 8 mais 8. Isso aqui vai dar 16, tá? E agora o número de faces. Nós vamos ter aqui em cima 1, 2, 3, 4. Lá embaixo nós vamos ter 4 também. Então 4 mais 4. Do lado de fora nós vamos ter 1, 2, lá atrás 3, aqui atrás 4. E mais 4 aqui dentro. 4 mais 4. Isso aqui também vai dar 16. Aplicando a relação de Euler, nós temos que V menos A mais F vai ser igual a 16 menos 32 mais 16. Isso aqui vai dar 0, tá? Que é diferente de 2. Então, a relação não vale para um polígono não convexo, tá? Certo? A menos que seja uma coincidência, tá? Outro fato. Dado 3 números para V, A e F, tal que V menos A mais F é igual a 2, nem sempre existe um poliedro que tenha V vértices, A arestas e F faces. Por exemplo, se o V for 1, se o A for 3 e se o F for 4, tá? Se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai ficar 1 menos 3 mais 4, né? Então, 1 mais 4 dá 5, 5 menos 3, 2. Porém, não existe um poliedro com essa característica, tá? Por exemplo, se ele tiver 4 faces, ele vai ter mais de um vértice, tá? Cada face vão ser 4. Uma face só já vai ter 4 vértices, então é impossível, tá? Então é o seguinte, nem sempre se eu escolher números aleatoriamente para ver A e F, cujo resultado aplicado a essa fórmula D2 significa que eu tenho um poliedro com essas características, tá? Agora, todo poliedro regular apresenta esse resultado. V menos A mais F é igual a 2, tá bom? E uma superfície poliédrica aberta vale essa relação. V menos A mais F é igual a 1, tá? Ele vai ter uma face a menos aqui, né? Então, no caso de um poliedro, então, por isso que vai dar 1, ok? Pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Bom, então ele quer que a gente determine nesse primeiro exemplo, olha lá, ó, o número de arestas e o número de vértices. Então ele quer que a gente ache o A, que é o número de arestas, o V, que é o número de vértices, tá? De um poliedro convexo. Então, se o poliedro é convexo, vale a relação de Euler, né? Ou seja, V menos A mais F igual a 2. Então, ele tem 6 faces que são quadrangulares e ele tem 4 faces que são triangulares, tá?
Então, aqui, ó, o que nós podemos pensar? Bom, quando eu tenho uma face, tá? E a intersecção com ela é outra, ela intersecta com outra face num dos lados aqui, nós temos uma aresta. Nota que uma aresta, ela sempre vai fazer parte de duas faces. Tá? Então, por exemplo, essa aresta aqui faz parte desta face e faz parte dessa outra face aqui, ó. Tá? Então, se eu multiplicar as 6 por 6, né, o número de arestas aqui, o número de faces, por 4 arestas de cada uma dessas faces quadrangulares, e por 4, e multiplicar o número de arestas dessas faces triangulares e somar, eu vou ter o dobro do número de arestas do meu poliedro. Porque cada aresta eu vou contar duas vezes. Eu estou contando ela quando eu conto ela numa face, e depois eu conto ela de novo quando eu estou contando na outra face. Tá? Então, se eu fizer 6 vezes 4, né? Ó, eu tenho 6 faces com 4 arestas cada uma, mais 4 vezes 3, onde eu tenho 4 faces com 3 arestas cada uma, eu estou contando cada uma dessas arestas duas vezes. Então, essa soma aí vai dar o dobro do número de arestas. Tá? Então, aqui ó, eu tenho que 24 mais 12 vai dar o dobro do número de arestas. Então, o número de arestas vai ser 36 dividido por 2. Ou seja, o número de arestas é 18. Eu já achei o número de arestas. Tá? Bom, eu quero achar agora o número de vértices. Para eu achar o número de vértices, eu vou precisar do número de faces. Mas o número de faces é fácil. Tá? Eu tenho 6 faces. Eu tenho 6 faces que são quadrangulares, mais 4 faces que são triangulares. Então, esse aqui é o número de faces, tá? Ou seja, o número de faces é igual a 10. Então, são 10 faces. E, por fim, para a gente poder determinar o número de vértices, eu vou aplicar a relação de Euler. Então, V menos A mais F é igual a 2. É igual a 2. Então, V menos 18 mais 10 é igual a 2. Então, V, ó, 18, menos 18 mais 10 dá menos 8. Passa para cá mais 8. 8 mais 2. Aqui o número de vértices vai ser igual a 10. Tá certo? Então, tá aqui. Esse é o exercício número 1. Exemplo 2. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol, que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Então, vamos lá. Ó. Ele descobriu um poliedro convexo, então se ele é convexo, vale a relação de Euler. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, no 2. Ele é convexo, então vale que V menos A mais F é igual a 2. 12 faces pentagonais, então são 12 faces na forma de um pentágono, ou seja, tem 5 lados cada uma dessas, tem 5 arestas, né? Para cada uma dessas faces aqui. E 20 faces hexagonais. Então, 20 hexagonais é um polígono aqui, um hexágono, de 6 lados. Tá?
Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Então ele quer saber o número de vértices. Para eu descobrir o número de vértices, eu tenho que aplicar aqui a relação de Euler. Eu vou precisar do número de arestas e do número de faces. O número de faces é fácil, né? Ele tem 12 pentagonais com 20 hexagonais, então ele vai ter 32 faces. Para descobrir o número de arestas, eu vou lembrar que o dobro do número de arestas é 12 vezes... O pentágono tem 5 lados, então 12 vezes 5, mais... O hexágono tem 6, mais 20 vezes 6. Lembra que aqui eu estou contando cada aresta 2 vezes, por isso que eu coloco 2A. Tá? Então, o A vai ser igual a 60 mais 120 dividido por 2. Isso daqui vai dar 180 dividido por 2, que dá 90. Tá? Então, eu sei aqui ó, que o número de faces é 32 e eu sei que o número de arestas é 90. Agora, eu consigo descobrir o número de vértices aplicando a relação de Euler. Tá? Aqui ficou horrível, né? Vamos consertar aqui. O número de faces é 32. Então, vamos lá. V menos A mais F é igual a 2. V menos 90 mais 32 é igual a 2. Então, V menos 90 mais 32 vai dar menos 58. Então, vai ficar 58, passa para cá 58. 58 mais 2. Então, o V é igual a 60. Então, ele tem 60 vértices. Tá certo? A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Tá? Então, eu quero aqui somar os ângulos de todas as faces aqui do poliedro convexo. Tá? Lembrando que no poliedro convexo vale a relação de Euler. Então, em todo poliedro convexo, a soma dos ângulos das faces é dada por S, que é a soma dos ângulos, tá? É igual a V menos 2 vezes 360 graus, onde V é o número de vértices do poliedro. Vamos mostrar que isso aqui é verdade. Vamos fazer uma demonstração aqui. Então, a primeira observação que eu quero ter com vocês é o seguinte. Vamos chamar de NI, tá? O número de lados da face I. Lembrando, né, que esse I ele tem que ir de 1 até o número de faces, né? Tá? Então ele fica assim, ó. N1 mais N2 mais N3, enfim, até o NF, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, a quantidade de N's que eu tenho aqui, ó, é F, tá? Então, ó, temos F parcelas da soma, a parcela 1, a parcela 2 até a parcela F. E como cada face aqui, na hora que eu somo, dá o dobro do número de arestas, quando eu somo, né, o número de lados aqui, dá o dobro do número de arestas, né, porque na hora que eu estou somando, eu estou contando uma aresta 2 vezes, isso aqui vai dar 2A, tá? Bom, outra observação que nós temos aqui é que a soma dos ângulos internos de um polígono é o número de lados, né? Vamos colocar aqui L, menos 2 vezes 180 graus. Tá? Bom, então a soma dos ângulos que eu quero do meu poliedro, o que vai ser? Ó? Vai ser o número de lados N1 menos 2 vezes 180 graus,
mais do polígono 2 aqui, da face 2, o número de lados, N2, menos 2, vezes 180 graus. E assim por diante, até no polígono que faz a face F, tá? E vai ser NF menos 2 vezes 180 graus. Bom, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso colocar, eu posso fazer a distributiva aqui. Então, ficaria assim, ó. O 180 graus, ele vai multiplicar o N1 mais o N2, tarará, até o NF. Tá? E ele também vai multiplicar aqui os 180 graus, ele vai multiplicar o menos 2 com esse menos 2, com esse menos 2, então ele vai multiplicar menos 2, menos, tarará, tarará, o menos 2, tá bom? Aqui, olha, se eu somar N1 mais N2, N3 até o NF, vai dar 2A. Então, isso aqui vai ficar 180 graus vezes 2A. Tá bom? Agora aqui, ó, esse menos 2 eu posso colocar ele em evidência, né? Se ele multiplicar aqui o 180, vai dar menos 360. E quantas vezes ele vai estar aqui? Eu tenho F parcelas, tá? Então aqui é só somar 1 mais 2 mais 3, isso aqui vai dar F, tá bom? Agora aqui, se eu fizer 180 graus vezes 2A, vai ficar S igual a 360 vezes A menos 360 vezes F, ok? Colocando 360 em evidência, então o S vai ficar igual a menos F vezes 360 graus. Agora vamos abrir um parênteses aqui para lembrar da relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2. Se eu passar o 2 para cá, fica V menos 2. Se eu passar o menos A para lá, fica mais A. Se eu passar o mais F para lá, fica menos F. Olha o que está escrito aqui, A menos F. Está escrito aqui, ó, A menos F. Então, eu posso trocar por V menos 2. Então, substituindo, S vai ser igual a V menos 2 vezes 360 graus, onde V é o número de vértices. Tá? Então, nós conseguimos demonstrar aqui essa relação. Ok? Vamos resolver aqui o exemplo 3. Determine a soma dos ângulos das faces de um poliedro que possui 5 vértices. Bom, nesse exemplo 3 aqui, ele quer que a gente determine a soma dos ângulos das faces, sabendo que ele tem 5 vértices. Tá? Então, aplicando a fórmula, S é igual a V menos 2 vezes 360 graus. S vai ficar igual a 5 menos 2 vezes 360 graus. Então, S vai ser igual a 3 vezes 360 graus. Então, S vai ser igual a 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 vai dar 18, vai 1. 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Então, vai ser 1080 graus. Ok? Poliedros regulares. Um poliedro convexo é regular quando todas as faces são regiões poligonais regulares e congruentes, e em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. Tá? Então, aqui nós temos dois exemplos de poliedros regulares. Ó. Notem vocês que todas as faces têm o mesmo número de lados aqui, nesse caso, né? São todos quadriláteros, né? 4 lados, tá? São todos quadriláteros regulares, ou seja, no caso são todos
quadrados, né? Eles possuem lados com as mesmas medidas e ângulos com as mesmas medidas e são todos congruentes entre si. Tá? Nesse caso aqui nós temos são 4 faces, cada face é formada por um triângulo equilátero, são todos triângulos congruentes entre si, tá? Ou seja, todos os lados têm as mesmas medidas e os ângulos das faces também têm as mesmas medidas, tá certo? Agora, na figura aqui de baixo, não. Observe essas figuras agora, ó. Isso não acontece aqui. Por exemplo, nesse poliedro aqui, tá? Nós temos aqui embaixo uma face com 4 lados, tá? E aqui já aqui nós temos uma face com 3 lados. Então, nem todas as faces têm o mesmo número de lados. Então, já não deixa de ser, já não está dentro da definição de poliedro regular. Tá? Esse aqui da direita, apesar de todas as faces aqui serem triângulos equiláteros, ocorre que aqui no vértice A desse poliedro concorrem 3 arestas. Já nesse vértice B concorrem 4 arestas. Tá? Então o número de arestas que concorrem em cada vértice não é o mesmo. Tá? Então esse aqui também deixa de ser um poliedro regular. Então ele não é um poliedro, é um poliedro não regular. Não é um poliedro regular. Ok? Propriedades. Existem apenas 5 poliedros regulares e convexos. Pessoal, aqui estão eles. Ó. Nós temos um tetraedro, um octaedro, nós temos o icosaedro, nós temos o cubo e nós temos o dodecaedro. Tá? A demonstração do fato desse fato, né, de só existirem 5 poliedros regulares convexos, vai ser feita num vídeo e eu vou deixar na descrição o link do vídeo, tá bom? Poliedros de Platão. Um poliedro é denominado poliedro de Platão se e somente se forem verificadas as seguintes condições: todas as faces têm o mesmo número de arestas, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, vale a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Uma consequência, né? Todos os poliedros regulares convexos são poliedros de Platão. Só existem 5 classes de poliedros de Platão: os tetraedros, os hexaedros, os octaedros e os dodecaedros e os icosaedros. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, de um poliedro de Platão, só que esse aqui não é regular, né? Eu tenho aqui essa aresta, por exemplo, é maior do que essa. Tá? Esse aqui já é um cubo, né? Ele é um poliedro regular, consequentemente ele é um poliedro de Platão. Ok?